Olá, seja bem-vindo ao meu canal Hilton Moura Desenvolvimento Pessoal. Hoje eu vou reprisar aqui partes de uma entrevista que eu dei ao canal do Pava, falando sobre terapia com regressão a vidas passadas. Falando sobre aquelas principais curiosidades, respondendo aquelas perguntas que com certeza também é uma dúvida que você teria, né? E que de repente está sendo respondida aqui. E em alguns momentos eu vou entrar novamente para ampliar aquela resposta ou para comentar um pouco mais sobre algum assunto pertinente. Então, fique conosco. Depois que você assistir, deixe sua colaboração ou seu comentário aqui embaixo para que eu possa responder e, quem sabe, futuramente fazer um novo vídeo com a sua dúvida ou com o tema que você está sugerindo aí, ok? Um abraço e até daqui a pouco. Hilton, quanto tempo? Como tu estás? Estou bem, você? Estou muito bem. Hoje eu sempre faço a brincadeira contigo. Hilton, we have a problem. Não esquece, né? Não esqueça, né? Então não podia faltar. Mas hoje nós temos uma solução. Tô aqui conosco. Vocês, é um prazer, uma alegria estar aqui com vocês para contribuir de alguma forma. Então, estou à disposição. Hilton, eu tinha pensado em falarmos sobre as terapias de regressões a vidas passadas. E como que as pessoas te procuram para saber as vidas passadas? Elas pensam assim, puxa, eu quero saber quem eu fui, ou através do atendimento com a pessoa, tu considera melhor dar uma espiada na possível origem de determinada situação? Na verdade, a terapia com regressão a vidas passadas, como o nome já está dizendo, ela é uma terapia, né? Então, na verdade, a regressão ela é uma técnica dentro, vamos falar assim, da psicoterapia. Ela é uma técnica. Então, para a gente conseguir trabalhar com a regressão, acessar uma vida antiga, nós precisamos ter um objetivo, né? Então, geralmente, muitas pessoas procuram com essa ideia, tá, Pedro? De curiosidade, de querer saber só o que foi em outra vida, ou então só para ver como é que é, se acessa mesmo. Esse tipo de atendimento eu não faço, né? Então, eu acabo convidando a pessoa para uma outra conversa, ou então a gente vai indo, daqui um pouquinho a gente consegue entender o que de fato ela está precisando, né? Mas o acesso a uma vida passada de uma pessoa é vamos dizer assim, é um ato, é um momento que merece bastante respeito, né? E quando não é feito com um objetivo claro, o terapeuta acaba também, vamos utilizar aquela expressão da constelação, acaba se emaranhando, né? Mas acaba adquirindo karmas ali junto com o cliente. Então, para não correr o risco, não, a gente não faz. Porque, na verdade, não importa se tu foi rei ou rainha, homem ou mulher, ou sei lá, né? O que importa é como tu foi. É sempre isso que eu falo para as pessoas. É que tipo de rei que tu foi, que tipo de homem, ou que tipo de mulher, ou que tipo de, sei lá, de pessoa que passava dificuldade, mas que tipo, esses comportamentos, né? Então, é para isso que a gente olha, para ver essas sintonias do que se repete na vida atual da pessoa. Bastante interessante. Eu sempre falo que se fosse pra gente lembrar as vidas passadas, a gente não via com um véu do esquecimento, né? A gente lembrava das vidas passadas. São os inúmeros motivos, né, do esquecimento. A lei do esquecimento, enfim, na verdade, ela existe, é algo que a gente respeita dentro da regressão. E quando que ela é quebrada, né? Quando o terapeuta, por exemplo, força a pessoa a identificar o seu algoz numa outra vida, entende? Ou quando ele força o cliente a identificar aquelas pessoas que estão aparecendo numa outra vida e quem são elas na vida atual. Então, isso tudo acaba quebrando a lei do esquecimento. Na verdade, quando a gente faz todo o processo, todo o encaminhamento para reencarnar, a gente deixa várias pistas para lembrar o porquê que nós estamos aqui. Só que quando a gente chega aqui na Terra, a gente entra no oba-oba e começa a se divertir com as coisas que tem, e tem um monte, né, para tirar a atenção,
e a gente acaba não se dando conta desses lembretes que a gente colocou, que a gente deixou programado. Então, eu sempre digo assim, que a gente tem que aprender a ler a vida, né? Então, você viu ali que eu falei sobre saber ler a vida. O que que eu quero dizer com isso? É quando nós nos deparamos com repetições, por exemplo, né? Então, relacionamentos que terminam, que começam e terminam sempre do mesmo jeito. Por exemplo, no meio do relacionamento sempre surge uma situação de ciúmes, de muitos ciúmes, aí já vem a discussão, aí já parte para algo mais agressivo, e aí você começa a perceber que de alguma forma isso sempre acontece nos relacionamentos. Ou você percebe que os relacionamentos acabam sempre pelo mesmo motivo, traição ou ciúmes muito fortes, sei lá, entende? É ler essas situações repetitivas. Por exemplo, no trabalho, não consigo parar muito no trabalho porque sempre surge alguém que tenta me passar a perna, ou sempre surge alguém que tenta me boicotar, entende? Então, são sinais. Para que será que isto está acontecendo, na verdade? E você viu que aqui eu usei a expressão para quê? Porque se eu colocar o porquê que isso está usando, isso vai me levar a um outro tipo de resposta que vai nos trazer de frente a uma crença limitante. E daí a gente não vai conseguir avançar. Mas se eu me fizer a pergunta, para que isto está acontecendo com frequência? Então eu vou começar a compreender que é para que eu... Aí completa a frase. Aí você vai entendendo. Ah, é para que eu aprenda a me posicionar diferente? Ou será que é para que eu aprenda a ter mais controle das minhas emoções? Entende? Ou será que é para que eu aprenda, tenha mais cuidado onde eu me coloco? Então aí você começa a fazer uma leitura do que está acontecendo com você. Porque a tendência é a gente reagir com o problema de que forma? Esmurrando o problema, né? A gente se envolve com o problema e fica ali brigando com ele, brigando com ele, brigando com ele, mas na verdade, quando na verdade nós temos que sair disto e ir atrás do problema para entender o que ele está querendo nos mostrar, o que ele está querendo despertar em nós, né? Então, isto é ler a vida. É você tomar consciência também dos seus 50% dentro dessa situação que ocorre. Porque toda situação, seja boa ou má, ela ocorre por 50% de cada parte. E não só 100% de uma parte, né? Então, se eu estou entrando com frequência em relacionamentos agressivos, não é só o outro o responsável. Eu estou dando permissão para que isso aconteça. Eu já tenho uma ideia de que aquela pessoa tem aquele comportamento e mesmo assim eu entro na relação. Entende? Então, é aprender a tomar consciência também da sua parte. Então, ler a vida, prestar atenção nas repetições, o que ela está querendo dizer para você, o que ela está querendo despertar em você, que qualidades essa situação me exige. Será que eu tenho essa qualidade? Está me faltando essa qualidade? Isto é fazer a leitura da vida. Vamos continuar. Existem casos onde não é conveniente se fazer, como tu mesmo disse, principalmente por curiosidade ou coisas do tipo, porque, né, pode retrazer as conexões que a pessoa fazia, né, pode inclusive despertar obsessores, né, retrazer conexões, enfim. Mas como tu diz para nós, da onde é que a gente pode ver um momento que isto é sim benéfico? Então, o que pode levar uma pessoa a buscar a psicoterapia com regressão é quando acontecem muitas repetições, por exemplo, falando em coisas básicas aqui, quando acontecem muitas repetições. Então, os relacionamentos começam e terminam sempre do mesmo jeito, né? Acabo atraindo pessoas que têm sempre o mesmo tipo de comportamento. Então, isto é algo básico que a gente pode olhar e para entender o que, da onde que vem essa sintonia, por que que ela está tendo tanto que repetir esses padrões. Mas isto também é um lembrete dentro disso que eu falei, né? Por que tantos relacionamentos começando e terminando do mesmo jeito? O que que você precisa aprender ali? O que é que você não se deu conta? Isso é um sinal que, de repente, você mesmo deixou
e não está sabendo ler. Então, é possível a gente ir remodelando esses comportamentos nossos, né? A partir dessas repetições. Mas nem todo mundo consegue fazer isso sozinho, né? Então, aí precisa de um auxílio, precisa da terapia, precisa de um acompanhamento. Situações de saúde, né? Casos de doença, também é bastante comum a gente buscar pessoas buscarem a terapia para fazer para entender sobre essa questão de saúde, relacionamentos conflituosos, né? Complicados dentro da família ou fora da família. Então, na verdade, as possibilidades podem ser muitas: depressão, ansiedade, né? Medo, saudade. De repente bate uma saudade, não se sabe do que, e a pessoa lida bastante tempo com saudade, e daí ela chega e diz: mas Hilton, não tem ninguém morando longe, minha família está toda aqui, né? Então, mas tem aquela sensação de saudade, como se estivesse faltando alguém. Então, isto tudo pode nos levar a dar uma espiadinha, digamos assim, no nosso telão ali para ver da onde que vem essa sintonia, né? As fobias Sim, também. sim, com certeza. E, Hilton, nós vamos conversar mais sobre a regressão aqui. Nós estamos ao vivo para os nossos membros lá no YouTube. E a Carla Fernandes pergunta sobre a regressão. E a gente vai trazendo as perguntas do pessoal, as nossas perguntas aqui dos membros de vídeo, a gente vai conversando para a gente ir discutindo sobre o tema e assim poder abordar de todas as perspectivas possíveis que nos venham hoje. Então a Carla Fernandes pergunta para ti se a regressão pode ser holografia também ou sempre é uma memória real? É uma memória real. Inclusive, no Brasil, nós temos dois pesquisadores importantes, mas nós temos um psicólogo no Brasil que, durante o processo, ele trabalha com a regressão e ele submeteu vários clientes dele num equipamento onde ele consegue mapear as ondas cerebrais, o que funciona no cérebro durante aquele período da regressão, enquanto a pessoa está acessando um conteúdo de uma vida antiga. E este equipamento demonstrou que quando a pessoa está nesse nível de inconsciência, ou nesse nível de concentração, digamos assim, são os lados, né, o lado direito e esquerdo do cérebro. Com isto, ele comprova que se a pessoa estivesse inventando uma história, teria que estar mapeando sempre a parte da frente do cérebro, que é o que não acontece. Então, esses registros, eles estão num dos nossos corpos sutis, e também tem muito a ver com o sistema límbico, que eu acho que todo mundo já ouviu falar, né? Então, na verdade, esses registros, eles estão numa estrutura, num corpo extrafísico, numa memória, que a gente consegue levar a nossa consciência, ou levar uma parte nossa até lá, para fazer essas lembranças, né? E esses acessos, ou digamos assim, a terapia, na verdade, a gente costuma dizer que não é o terapeuta que faz, mas é como se fosse o mentor do cliente, e ele tem lá os DVDs das vidas, e ele diz: hoje, né, essa pessoa vai assistir esse DVD, desse trecho até esse trecho, né? Então, ali, Nada na melhor, verdade, né, que eles para saber o que pode melhor orientar naquele momento, né? é ele que faz a grande terapia, nós só facilitamos o processo. Bastante interessante. Então a gente pode dizer até mesmo, Hilton, que a regressão a vidas passadas é comprovado Sim, cientificamente, não é? sim. As E vidas daí passadas. eu estava falando desse psicólogo, e tem também um delegado de polícia aqui no Brasil, que ele começou a fazer uma pesquisa, porque ele também trabalha, e ele também precisou passar por este processo, e ele faz uma pesquisa baseado na, na digital das pessoas, e ele já tem comprovações. Bom, a gente não precisa ir muito longe. Eu tenho uma colega de curso da época de quando eu fiz a formação, que ela acessou várias vidas antigas. A gente, durante a formação, a gente passa por todo o processo e por muita regressão conosco, né? E ela, numa das vidas, ela percebeu que se tratava de algo aqui perto de Santa Maria, ali para a região de Jaguaripe. E ela foi fazer a busca,
e ela tem guardado com ela matéria de jornal, ela tem certidão, é uma vida muito próxima, e ela pertenceu a uma família daquela região, e ela tem foto dela de outra vida. É uma coisa que eu não tive coragem de fazer comigo, até porque as minhas vidas eram um pouco mais longe do Brasil, mas ela tem essas informações guardadas com ela, é algo muito interessante. É muito interessante mesmo, né? Porque a gente pensar que, nossa, nós podemos comprovar a reencarnação, né? Ou seja, a reencarnação existe, é comprovado cientificamente, né? Só não vê quem não quer, digamos assim, né? É. Fora do Brasil, a gente já tem bastante avanço nessa linha, né? Nessa área de pesquisadores, de pessoas que estão num processo bem mais aprofundado, conseguindo comprovar os seus atendimentos e os acessos a essas vidas mais antigas. Que legal. Bom, nós vamos conversar bastante sobre a regressão hoje. E eu só queria mostrar o livro do Hilton. O Hilton também é autor do livro Trocando a Sintonia. Porque isso é bastante interessante, né, Hilton? Porque a gente literalmente troca a sintonia, a gente fica vinculado a uma certa vibração, né? Que ela, ao ser revista, né? Não só tomado consciência, porque tomar consciência apenas não basta, né? Mas pode ressignificar muitas coisas, né, e pode tirar, né, tirar a mente que tenha ficado aprisionada em algum evento, né, que a gente fala que, por exemplo, a nossa consciência ela vai se aprisionando em questões que ela não conseguiu resolver, que para ela foi muito pesado, que ela não conseguiu dar um entendimento, que, né, a gente vai deixando fragmentos da nossa alma, da nossa consciência preso e vai tendo reflexo no dia a dia, como o Hilton estava nos explicando aqui. E aquela sintonia vive hoje, né? Aquela frequência, aquela vibração atua hoje, está sempre atuando, né? Como o sino, tan, que ele fica ressonando, né? E quando tu vai lá na questão, é como se tu colocasse o dedo no sino, né? Tum, tirasse aquela vibração, desse um entendimento naquela vibração e ela parasse de atuar hoje na vida da pessoa, né? Não mais impedindo ela de possíveis realizações que ela venha tendo dificuldades, não é mesmo? Ou no mínimo conseguir com que essa vibração, em vez dela ficar tão reta, né, ela possa ficar ondulada e trazer uma qualidade de vida melhor para a pessoa, ir para uma frequência mais positiva, digamos assim, para uma frequência que seja mais adequada àquela pessoa, né, porque da mesma forma quando a gente vai ao mundo espiritual, a gente não fica totalmente bem, né, porque senão a gente não reencarnaria. Então, a gente vai para o mundo espiritual, mas a gente ainda fica com alguma coisinha que precisa voltar para cá. Então, é claro que a regressão, a terapia, ela vai te ajudar dentro daquele tema que você trouxe, mas ainda tem aqueles detalhezinhos por fora que você precisa ir ajustando, e aos poucos a terapia também vai favorecendo, né, para que a pessoa possa ter uma qualidade melhor. Esse livro, Pedro, eu acho que eu te contei outra vez, ele é um livro, na verdade, mais voltado à autoajuda. Ele tem um resumo de tudo que eu faço até o momento que eu escrevi esse livro. Mas eu não escrevi ele sozinho. Esse livro eu tive um auxílio, foi a primeira vez que eu tive um auxílio espiritual para escrever. E eu fiz vários testes, eu me coloquei em vários momentos, porque ele tinha um horário e uma música. Então, quando chegava aquele horário, que era mais ou menos 10 da noite, eu tinha que colocar aquela música, fluía, vinha as informações e eu ia digitando. E eu fiz vários testes, tentei escrever de manhã, tentei escrever de tarde, sem a música, com a música, colocando outro tipo de música, e nada. Mas quando eu me colocava à disposição naquele horário, então eu conseguia fluir. E depois, no final do livro, quando eu terminei, digamos assim, o tema, quando eu terminei o assunto, então foi me revelado que eu estava tendo um auxílio, né? Mas não me deixou revelar nome, não me deixou colocar nenhuma informação assim. Eu estou trabalhando em cima desse livro agora, estou fazendo uma revisão dele e uma ampliação. Que legal. E a Celi nos diz aqui que hoje ainda, na terapia dela, ela teve acesso a uma vivência passada. Ela disse, é muito interessante, forte, né, mas libertador.
disse que passamos a entender o porquê de certos comportamentos nessa vida, né? De forma que nos libertamos a partir do momento em que isso não faz mais parte de nós. Fica nítido, quando o Hilton fala, o poder que a gente tem de nos questionar, de autoconhecer, de nos propor a se autodescobrir sempre, porque justamente por causa dessa palavra sempre, principalmente quando a gente reclama de algo que sempre acontece, como o Hilton falou, são realmente, né, dicas que nós colocamos, nós programamos para nós mesmos prestarem atenção, ao longo do nosso dia a dia. Então, quando algo te incomoda sempre, sempre quando aparecer sempre, né, per preste atenção, porque sempre é justamente relaciona à eternidade, algo que realmente está acontecendo. Então, quando a palavra sempre aparecer, se questione. Lógico que, principalmente, algo que te incomode, algo que mexa com as emoções, porque justamente a gente tem que desenvolver inteligência emocional para dar um passo além da nossa evolução, para saber o que, que aquilo quer nos mostrar, né? E a gente sim coloca várias dicas, né, como o Hilton falou, na nossa encarnação, para a gente justamente atentar e ter a possibilidade de sentir, de usar o nosso coração para ter um maior entendimento, ter um sentimento daquilo, porque realmente é o que vai nos conectar com aquela vida ou com aquela outra experiência, é justamente o sentimento, nada mais do que isso. Então, sinta essas questões que aparecerem, que são recorrentes, que te incomode recorrentemente, para que você consiga ter um avanço, vamos dizer, cósmico, né? É isso mesmo, Cris, verdade. E isso nos traz a mais perguntas, né? Porque a Carla Fernandes diz que quando estou quase dormindo, vejo algumas imagens de paisagens aleatórias, né? Ou cenas de interação com pessoas que não conheço. Pode ser mais regressão não intencional? Ou até vou adicionar essa pergunta da Celi, se nós podemos sonhar com as vidas passadas, com pessoas que faziam parte dela e que hoje a gente não mais conhece, né? Mas que já fizeram parte do nosso passado. A gente pode sonhar com as nossas vidas passadas? Isto, e tem aquele famoso déjà vu, né? Que às vezes a gente tem uma situação e a gente pensa, pô, mas parece que isso já aconteceu. Nós podemos sim sonhar, ter flashes, né? Seriam regressões espontâneas. Isso pode ocorrer e às vezes a gente lembra, às vezes a gente não lembra. Eu tive uma experiência com uma criança a respeito disso e foi um caso muito interessante porque a mãe dele era minha cliente. E um dia ela me ligou, me informando que o menino precisava muito me ver, que ele tinha na época, acho que 10, 11 anos de idade. E ela disse que ele pedia muito que ele precisava falar comigo. Então, eu acolhi ele num horário, a gente agendou, ele foi lá, e era um sonho que ele precisava me contar, era um sonho que mexeu muito com ele. Então, eu fiz um processo, eu peguei uma folha de ofício e dividi ela com lápis, alguns quadrinhos assim, e pedi para ele ir me contando o sonho e desenhando o sonho. E quando chegou num ponto que, aonde parou o sonho para ele, eu pedi para que ele continuasse dali. É como se ele estivesse imaginando o que teria acontecido depois. E ele continuou com toda a estrutura de uma regressão. Então, que a partir daquele sonho, aquele personagem, aquela persona que ele identificou no sonho, faleceu, foi para o mundo espiritual, ele desenhou todo o processo como eu estava acostumado a ver nas regressões, sendo que ele nunca passou por uma regressão. E aquilo mexeu muito comigo, me emocionou muito, porque foi muito profundo, e eu nunca tinha passado por uma experiência com criança, porque a gente eu não atendo criança, não coloco criança em regressão. Mas eu fui participar de um congresso, logo, acho que alguns meses depois, de psicoterapia, né, com vidas passadas, e casualmente a esposa de um grande mestre aqui do Rio Grande do Sul que trabalha com a psicoterapia reencarnacionista,
ela apresentou uma técnica que ela usava com as crianças e era exatamente o que eu fiz com ele. Foi por osmose, assim, eu fiquei, hã? Quando eu vi o que ela apresentou como uma grande novidade, eu tinha feito aquilo umas 2, 3 semanas atrás, eu disse, gente, o que que é isso? Tu captou do campo. Isso. Então, na verdade, eu acabei fazendo, claro que ela usava diferente o modo como ela preparava a folha, mas a folha de ofício, o lápis, tudo da mesma forma. Foi uma coisa incrível. Mas foi a partir de um sonho, era isso que eu queria relatar, né? Foi a partir de um sonho que ele teve, que incomodou, que chamou bastante a atenção dele, e a gente conseguiu trabalhar a partir dali com ele.